que eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, aquilo que tem me alimentado lá em 1 Samuel, no capítulo 16. E a gente vai até o final de 17. Mas você não disse que era rápido? É rapidinho, porque a gente vai só em alguns pontos bem específicos que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. Ok? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, não diga nada. Para não parecer que você não sabe onde fica primeiro, Samuel. Leiamos todos a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a quem? Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. No capítulo 16 e no capítulo 17, a palavra que mais se repete é Jessé. E a palavra é sobre isso. É o poder de um pai. Em tempos de Baleia Azul, e 13 razões por quê, o que mais me impressionou, eu assisti o seriado inteiro, todos os capítulos, porque estavam falando disso e eu, como líder de jovens, preciso assistir para saber. E deixa eu falar um negócio para você, não assista. Não assista. Principalmente os últimos 4 capítulos. Eu vou resumir ele para vocês. Não há Deus lá. Primeiro problema. Segundo problema, os pais não têm o menor acesso ao coração dos filhos. E foi isso que doeu o meu coração. Sabendo que o poder está na mão de um pai e que abdica do seu papel por conta de coisas do mundo. No seriado, os pais são presentes. Os pais são empresários, assim como nós aqui. Entregam tudo aos filhos, comida, casa, roupa lavada, mas não têm a menor noção do que está acontecendo com a filha. E não é só na vida da personagem principal lá, que é a Anna Baker. É na vida dos colegas. Ninguém tem a menor noção. Essa menina sofre bullying na escola por conta de uma foto que é tirada da calcinha dela. Com as redes sociais, na minha época, acontecia uma briga na escola, o que acontecia? Ficava na escola, não saía de lá. 2 semanas, uma semana depois, todo mundo esqueceu. Hoje em dia não é mais assim não, pais. Tem uma coisa chamada rede social. Tem uma coisa chamada celular, smartphone. Tira uma foto, está na rede social. Está na rede social, acabou a vida do seu filho. Acabou. Como assim, Yuri? Acabou? Acabou. Se você não estiver prestando atenção, se você não tiver acesso ao coração dele, ele pode estar sorrindo, mas por dentro ele está destruído. E eu vou mostrar para vocês que isso está escrito na palavra. O pastor Talismã, aqui no final do culto passado, no domingo passado, ele estava orando aqui e ele falou, Malaquias 4:6, e eu enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha à terra e a fira com maldição. Você quer maldição para sua casa, pai e mãe? Quer ou não quer? Não. Então fala não para o diabo ouvir. Não. Eu não quero, fala. Eu não quero. Maldição. Na minha casa. Só que eu vou te dizer outra coisa. O seu filho e a sua filha ardem por entregar o coração deles para você. Mas sabe por que ele não entrega? Porque ele não tem liberdade com você. Sabe com quem ele tem liberdade? É com os amigos dele. Mas sabe com quem está a autoridade? Está escrito aqui. Eu enviarei você lá na casa de Jessé, não foi na casa de Davi. Por que Deus virou para Samuel e falou, vou te enviar lá na casa de Jessé? Porque existe uma autoridade dada por Deus aos pais sobre os filhos. Porque se o filho é herança do Senhor,
Há uma autoridade sobre a herança. E essa herança está na sua mão. Mas você precisa tomar posse disso. E eu vou te dar uma ferramenta hoje. Eu garanto para você que se você for corajoso, hoje você alcança o coração do seu filho. Deixa eu falar. Hoje você alcança o coração do seu filho. Eu, Yuri, não tenho dúvida que hoje você alcança o coração dele. Mas para isso você vai ter que morrer. Para isso você vai ter que morrer, porque o milagre acontece depois da morte. Cristo morreu no natural, mas ressuscitou no sobrenatural. Você quer ver o sobrenatural na vida do seu filho? Morra! Morra para as suas expectativas nele. Não sei se você sabe, mas logo mais à frente, Samuel vai aqui e fala com ele, lá no versículo 5, diz assim, ó. Respondeu Samuel, sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé. Quem que ele consagrou primeiro? O pai. Homens, fica de pé aí. Repete assim comigo, eu sou a tangibilização de Deus na terra. Você quer que seu filho tenha uma boa relação com Deus? Sim. Seja você a tangibilização de Deus na terra. Deixa eu te dizer por quê. Porque seu filho vai ter dificuldade em lidar com Deus, em se relacionar com Deus, se ele tiver dificuldade de se relacionar com você. Porque você é a autoridade masculina na vida dele. E Deus é pai, Deus não é mãe. Você, como sacerdote da sua casa, você tem o papel de encontrar em Deus tudo aquilo que Ele tem para dizer para os seus filhos. É você que tem essa autoridade. Não delegue isso para sua esposa. Eu não estou dizendo que as esposas não podem fazer isso. Eu não estou dizendo que as mães não podem fazer isso. Mas o original de Deus é você. Sabe o que a nossa cultura faz com vocês? Conosco? Rouba isso de nós. Rouba isso de nós. Porque a gente está lá trabalhando, a gente é o provedor, a gente tem que botar dinheiro dentro de casa, e aí a gente delega a comunicação para quem? Para a esposa. Não, porque a esposa ela tem mais fácil acesso ao coração. Sabe por quê? Lembra do Espírito Santo? Já ouviu falar que o Espírito Santo é o Consolador? É aquele que mora dentro? É aquele que comunica em silêncio? Pode sentar, homens. Mães, levantam. Antes que alguém me critique, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é mulher. Eu só estou dizendo que lá no céu, na família celestial, existem exemplos a serem seguidos. Você que não é mãe pode levantar também, tá? Profético na sua vida. É profético. Mulheres, entendam. Vocês moram dentro dos filhos. E se quem mora dentro, com palavras pode abençoar, mas com palavras amaldiçoa muito mais. É muito mais forte, gente. Porque mora dentro. O homem está aqui, ó, na sua fortaleza, na sua força, mas vocês moram dentro. Aí, não estou dizendo que isso acontece aqui, mas se acontece, né? Se Deus está me lembrando, porque você é feia, porque você é feio, porque você é burro, porque você não serve para nada, porque você nunca vai... Eu estou apontando assim para os lados para não pegar em ninguém, tá? Porque você não presta para nada, você nunca vai dar certo na vida. Está vendo como você é irritada? Nossa, como adolescente é um saco. Como adolescente é rebelde. Sabe o que é isso? Maldição, minha irmã. Você mora dentro. Pode fazer o que você quiser, mas no momento de aperto a gente vai para a mamãe. Colo de mamãe é bom demais. Entende? Pai, mãe, vocês estão com total acesso. Mas o que o mundo fala? Não, porque adolescente é rebelde, porque jovem é rebelde. Aí a gente fica achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Pode sentar. Jovens, me perdoa pelo que eu vou falar agora, mas aqui dentro, é aqui dentro que eu estou falando, cara. A gente fez um exercício no culto aqui e dói o que eu escutei. De pais crentes que têm acesso à palavra. E que fazem porcarias na vida dos filhos. Pai não quer errar.
Jovens, pai nenhum na vida quer errar. Nenhum quer errar. Jessé apresentou os outros filhos dele. Todos os outros filhos dele. E depois lembrou de Davi. Você acha que Jessé queria errar? Não. Jessé não queria errar. Jovens, os pais não querem errar. Não é culpa deles. Não é culpa deles. Eles só erram porque eles não sabem. Eles estão tentando fazer o melhor. Levanta aí, jovem. Deixa eu falar com vocês. Eu estou fazendo para vocês exercitarem a coxa, tá? Jovens, pai nenhum quer errar não, cara. Mas eles erram. A gente falou sobre isso. Aprenda a perdoar o seu pai, aprenda a perdoar a sua mãe. Senão você vai ficar preso nisso aí. Você vai ficar tentando a vida inteira se relacionar com Deus, sendo que você não tem esse padrão dentro de você. Pais, deixa eu pedir um favor. Quando eles chegarem em casa hoje, não liga a televisão, joga o celular fora, sabe, senta na mesa, nem na mesa, porque na mesa fica uma coisa entre vocês, senta do lado, olha nos olhos, conversa. Filho, eu quero te pedir perdão, nem sei porquê, deixa Deus falar no seu coração, pai e mãe. Jovens, não precisa acusar o seu pai, sabe o que vocês vão fazer? A sua ferramenta é oração. Sabe aquilo que dói? Vocês sabem do que eu estou dizendo, sabe aquilo que dói? É oração. Você não precisa afrontar seu pai e sua mãe para isso. Basta que você ore. Senhor, coloca no coração do meu pai e da minha mãe o meu coração, para que eles entendam o que está aqui dentro, independente do que eles fizeram ou do que eles deixaram de fazer. E deixa o seu pai e sua mãe conversar com você. Deixa o seu pai e sua mãe acessar o seu coração para arrancar essa semente maligna que está no seu coração. Só eles têm autoridade para fazer isso. Porque depois você vai ver no capítulo 17 que um rei, que tem poder sobre todo o reino, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele pergunta, de quem que esse menino é filho? Chama o pai dele aqui. E só depois disso, Davi vai morar com Saul. Só depois disso, Davi vai receber aquilo que Deus tinha para ele. Mas antes, o pai dele tinha que liberar. O pai dele tinha autoridade para não liberar, inclusive. Jovens, eu amo muito vocês, mas tem que ser usado hoje. Tem que ser usado para chegar diante do pai e da mãe e colocar para fora aquilo que está no seu coração. Porque senão, daqui a pouco não dá tempo. Pode sentar. Tem um versículozinho que Deus mandou para vocês, jovens. Lembrei dele agora, já vou ler logo. Está lá em Provérbios 20:20. Vou ler aqui, não precisa abrir não. Lá diz assim, ó: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Sacou? Entendeu? Vou ler de novo. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Entendeu? Você está pegando quem tem autoridade sobre a sua vida e falando que ele é lixo. Imagina alguém que tem lixo para abençoar você. Então não amaldiçoe seu pai e sua mãe. Porque tem uma outra palavra que diz que honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. É o mandamento que tem promessa. Mas para isso tem que ser corajoso. Falei ontem à noite, né? Tem que ser corajoso. Vamos continuar aqui? Vai lá no capítulo 16, versículos 6 e 7. Lá diz assim, ó: quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Quem falou isso? Quem? Samuel, né? Samuel tinha sido comissionado por Deus para ungir Davi. E aí chega ele lá e fala o quê? Não, com certeza Eliabe é o que o Senhor quer ungir. Sabe o que é isso aqui, jovem? É como o mundo julga você. E quando eu falo mundo, é até a sua família. As pessoas vão olhar para você e vão querer definir quem você é, mas sabe quem tem a certeza? Sabe quem tem as palavras de vida eterna? Eu só conheço um. Papai. Deus. Então o mundo vai te julgar sim, pela sua aparência. E eu não estou nem aí para isso. Porque imagina se Jesus ligasse para a aparência. Quantos dos 12 ele tinha chamado? Nenhum.
Imagina se Jesus ligasse para competência e para habilidade. Quantos Jesus tinha chamado? Nenhum, o cara era pescador. Quem sabe aqui, pescador fica calado. Como é que ele escolhe alguém que é calado para pregar o evangelho? É um paradoxo, não é? Então, pai, mãe, deixa Deus usar você. Para de colocar na vida do seu filho uma expectativa que você tem para a sua vida. Não, meu filho vai ser advogado. Quem disse? Você sabia que, mais ou menos daqui a 5 anos, praticamente umas 30 profissões que a geração anterior à minha tinha como certo e reto vão deixar de existir? Você sabia que tem uma profissão chamada hoje youtuber, que o cara ganha milhões de dólares por semana? E você não sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Provavelmente é a profissão de muitos dessa geração aí de 8 anos, 10 anos. Pai e mãe, tem muita coisa que mudou. Então não é uma segurança, são seguranças diferentes. Deixa Deus te usar. Ore a Deus, Senhor, qual é a profissão do meu filho? Coloca no meu coração e no coração dele. É mais fácil do que você ficar lutando com ele, ó. Não, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça concurso público, eu quero que você seja advogado, que você seja médico, eu quero... Não, cara, foi Deus quem fez ele. Quer ver uma outra coisa que eu achei fantástico que Deus me disse nessa última semana? Quem era Isaac? Tirando o filho dos pastores aqui, não? Não é ele. Isaac era filho de quem? Essa é fácil, gente. Quem era? Abraão, né? Deus me deu uma nova visão sobre o sacrifício de Isaac. Como assim, Yuri? Porque a gente sempre sabe que ele é o prenúncio de Cristo, né? Etc. Ponto. Vamos para uma outra visão? Quem pensou em Isaac? Quem já parou para pensar? E Isaac? Para subir, né? Vou confiar no meu pai. E foi subindo. Mas sabe o que era aquilo? Imagina a expectativa de Abraão sobre a vida de Isaac. Imagina o que Abraão esperava que Isaac fosse. Então é o seguinte, sabe o que é aquilo ali? Não é só Deus querendo abençoar o filho de Abraão. É Deus querendo abençoar o filho de Deus para abençoar Abraão. Entende que muda? Deus estava querendo mudar também a vida de Isaac, para que Isaac mudasse a expectativa de Abraão a respeito dele. Porque senão a pressão, imagina a pressão sobre a vida de Isaac. Jovens, coragem, vai. Quem sente pressionado aqui? Levanta bem alto. Olha para trás. Pressão demais, galera. Yuri, mas é porque a vida o quê? Você não serve a Deus? A vida dele está na mão de Deus. Vocês são um canal de bênção. Não é a pressão que vai mudar toda a história. Sabe o que vai mudar a história? É a obediência ao plano e o propósito de Deus para a vida deles. É isso que muda a história. Sabe o que muda a história do Gabriel? É no momento que o Gabriel resolve viver a vontade de Deus e se despide de toda a vaidade e falar assim, ei, o primeiro aqui a sofrer a pedrada sou eu, fala mal de mim. Fala o que eu fiz para vocês. E aí um se levantou, estou falando besteira, Gabriel? Óbvio que a gente combinou, ele não ia me desmentir aqui, estou brincando. Entendeu? Ele resolveu fazer isso. Jovens, sejam você o fator de mudança dentro de casa. Sejam corajosos. Pais, deem acesso para isso, sem julgamento. Sem falar, não, mas de novo com essa história, está chorando por quê? Nossa, se eu choro, hein? Você chora o quê? Para me comover? Isso não é brincadeira. Sabe por quê? Porque eu e Yuri ouvi isso a minha vida inteira. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Deus primeiro trabalhou em mim essa palavra. Mas deixa, sem julgamento, sem crucificar o seu filho. Se ele fez besteira, seja você Deus. Seja você. Sabe por quê? Vou contar uma historinha para você. Eu, quando tinha mais ou menos 20x anos, 23 anos de idade, eu resolvi largar tudo que eu fazia em Brasília e mudar para Cuiabá. Com 23 anos. Eu era funcionário público federal,
concursado, eu tinha um restaurante na 23 do Lago Sul, eu trabalhava numa empresa de consultoria de um ex-professor meu de faculdade, eu tinha acabado de terminar minha faculdade de publicidade e propaganda, e eu recebi uma proposta lá no Mato Grosso, e eu falei, bom, ou eu faço tudo isso ou eu faço só isso. E aí, uma aspas aqui, foi quando eu descobri verdadeiramente que aquela mulher era a mulher da minha vida. Porque a gente teve várias discussões, porque ela era minha noiva na época. E eu falei, amor, você pode deixar de ser minha noiva. Você é a única coisa que pode deixar de ser o que é hoje. Porque meu pai e minha mãe vão continuar sendo meus pais. E num dia a gente chegando em casa, eu parei o carro, eu tinha um Fusquinha, e parei o carro, eu falei, e aí, eu vou ou não vou? E ela virou para mim, a gente ficou em silêncio ali por um tempo, e ela virou para mim e falou assim, olha, eu prefiro que você vá, e eu nunca mais te veja na minha vida, do que ter você comigo para sempre, frustrado porque você não foi. A capacidade de abrir mão dela mesmo, por um sonho que era meu. Passaram-se 2 anos, 1 ano e meio eu quebrei. Meu café da manhã era pão, azeite e água. Morando num apartamento com luz cortada, e a luz era só R$20. Isso em 2007. O meu almoço era um picolé de 80 centavos. 10 anos atrás. O meu jantar, eu jantava na casa de um ex-funcionário, que me ligava e falava assim, Yuri, já comeu? Eu falava assim, cara, ainda não. E ele falava, então vem aqui, passa aqui em casa que minha mãe fez aqui um arroz, uma salsicha com ovo, que eu amo essa comida, porque meu pai fazia isso na minha casa. Tu gosta, né? Falta só o bacon. Eu ia lá, jantava, voltava para casa, e ali começou o meu resgate. O meu resgate porque eu não conhecia Deus. Conhecia não. Eu aprendi uma música, que é uma música de um grupo chamado Anjos de Resgate, que é um grupo católico. E aquela música ele foi trabalhando no meu coração. Passou um tempo, eu não conseguia voltar sozinho, gente. Um homem de 27 anos, 25 anos, desculpa. Não conseguia voltar sozinho, um homem de 25. E aí eu liguei para quem? Para a única pessoa que tinha me dito, não. Eu não concordo com tudo que você está fazendo, em largar o certo por uma aventura de empreender. Eu não concordo com você, mas vai. E me abençoou. E eu fui, liguei para ele, falei, paizão, eu não consigo voltar sozinho, mas eu não aguento mais isso aqui. Eu preciso que o senhor venha me buscar. E em nenhum momento meu pai chegou para mim e falou assim, olha filho, eu falei para você que ia dar errado. Não. A única resposta que eu recebi do meu pai foi, estou indo. E meu pai foi, e eu esperava as maiores broncas, e ele chegou em Cuiabá. Passou uma semana comigo lá, vivendo do que eu estava vivendo. Isso é Deus. O meu pai, que na minha adolescência eu não tinha a menor relação com ele, porque ele bebia muito, e eu brigava, eu era muito respondão, a língua solta, e eu respondia a ele. Ele sumia no fim de semana e eu não conseguia achar ele, a gente preocupado com ele na rua. Ou seja, uma imagem distorcida de quem era Deus para mim. Eu não conhecia ele porque eu não tive um pai, ele me amava, eu tenho certeza disso. Meu pai sempre foi muito presente, sempre proveu a nossa casa, mas faltava um relacionamento sincero e transparente. E naquele sim do meu pai, Deus me mostrou essa semana, eu em casa sozinho, sendo ministrado por Deus. Ele falou, filho, naquele dia eu comecei a mostrar para você quem eu sou por meio do seu pai. Sabe o que Deus quer fazer, pai? É mostrar para o seu filho quem ele é por meio de você. Amém. Meu pai chegou, a gente voltou de carro, e meu pai não deu uma palavra até hoje sobre... Eu não concordo com... Está vendo? Eu falei, nunca jogou na minha cara. Não me julgou, não me crucificou, não me matou. Ele simplesmente me disse, filho, eu sempre estarei aqui, independente das suas decisões, independente do que você faça ou do que você deixe de fazer. E é isso que Deus quer trazer para vocês hoje, pais. Seja você Deus na vida do seu filho. Não é que você tenha que ser o Deus, a idolatria pelo Pai, não. Mas você é a tangibilização dele na terra. É por meio de você
que ele vai conhecer. Obrigado. Você viu o seguinte, né? No começo era pequenininho, depois aumentou. Um pouco traz um balde aí que fica tudo certo. Já estou encerrando, tá? Entende? Em nenhum momento eu também quis falar com meu pai, pai, e aí e tal. Não. Ele simplesmente me ouviu, veio dentro do carro comigo, a gente veio conversando, batendo papo sobre outras coisas. O cano de descarga caiu no meio do caminho, ele me ajudou a levantar o carro para tirar o cano de descarga de baixo, de tão pesado que estava. A gasolina do carro acabou na volta. Sabe o que era isso? Tratamento de Deus, tempo com meu pai. Tempo com meu pai. Tempo com meu pai. A gente fez o Elias numa turma, e um filho vira para nós depois do fim do curso e fala assim, olha só, isso aqui não existe. Foi o melhor dia da minha vida. Eu falei, por quê? Ele falou, porque foi a primeira vez que o meu pai e a minha mãe sentaram na mesa e ficaram jogando comigo, pais. Eu trabalho com jogos, mas jogos que abençoam e transformam vidas. Não queira levar o seu filho para a sua vida, entre na vida dele, e depois você vai conseguir trazer ele. Porque meu filho fica jogando aqueles jogos, pergunta para ele como é isso, como que é esse jogo aí, não julga ele não, deixa ele se abrir com você, deixa ele se jogar para você, amém? Vamos lá para o fim, final do 17. Pode ficar no finalzinho do 17, último mesmo, 55, tá? Vou ler só aqui, que Davi é ungido, antes Samuel foi lá e falou, esse aqui, Eliabe, com certeza é ele. E aí ele falou, Deus falou, não é esse não, foi passando um por um, chegou em Davi, e aí agora olha só como as pessoas olham para Davi após a unção. Está lá no capítulo 16, eu só vou ler, não precisa abrir, está no 16, no versículo 18. Um dos oficiais respondeu, no 17 está assim, o Saul respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. E no 18 diz, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência. Até agora, competência humana, natural. Eu vejo a olhos nus. Mas é o que ele diz depois, e o Senhor está com ele. E isso faz a diferença. Então, pai e mãe, não são os seus olhos. Jovens, filhos, não são os seus olhos a respeito do seu pai e da sua mãe. Quem tem a verdade a respeito deles para a vida de vocês é Deus, independente do que eles fizeram ou do que eles não fizeram. É Deus quem tem essa verdade. Deixa Deus agir nessa causa, deixa Deus transformar a sua casa, deixa Deus fazer um milagre na sua casa e na sua vida. É Deus quem vai fazer, mas Ele quer que você tome posição. Porque o seu pai tem autoridade. Lá no versículo 55, no capítulo 17, diz isso. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner. Abner era nada mais, nada menos do que o comandante do exército. Abre aspas. Abner, quem é o pai daquele rapaz? Mas se você olhar aqui antes, Saul já tinha enviado pessoas lá para falar com Jessé. Como é que ele não sabia? É porque havia necessidade de uma unção sobre a vida de Davi, uma permissão de Jessé para que ele vivesse o reino perto de Saul e para que ele recebesse o reinado. A autoridade está com o pai e com a mãe. Pai e mãe, porque o meu filho é difícil, ele responde, sim, quem é o adulto da história? Quem é o adulto? É você. É você que não pode reagir, porque você tem que ensinar para ele como funciona a família de Deus. O que Cristo fala, se alguém te dá um tapa, você oferece a outra face. Mas você quer fazer o quê? Você quer ser só o quê? Entende? Esse é o padrão de Deus. Continuando, Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Se ele está falando, juro por tua vida, será que essa era uma resposta simples? Será que não havia algo realmente tremendo nisso? E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé de Belém. Diante do rei,
Davi não negou de quem ele era filho.